Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE Prestadora de Serviço, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, nesse vídeo eu vim trazer para vocês uma dica muito importante para quem está ingressando aí no nosso ramo de ar-condicionado. Como você fazer o correto dimensionamento dos cabos elétricos que você vai estar utilizando para fazer a instalação do seu aparelho de ar-condicionado. E também como você saber qual disjuntor você vai estar utilizando para o seu aparelho. Então, só um recadinho bem importante para você. Você que está entrando no nosso ramo, quer aprender tudo do início ao fim, seja no inverter ou no convencional, tudo bem explicadinho, o link está aí para baixo na descrição do vídeo, corre lá que está imperdível. O valor é irrisório, quando você olhar você não vai acreditar que é só aquilo, e 7 dias gratuitos para você avaliar o nosso conteúdo. Direito a certificado, grupo no Telegram de apoio para estar falando diretamente comigo. Enfim, é muita coisa, tá bem bacana, desce lá e confere. Não perca essa oportunidade, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo? Bom pessoal, você que está entrando no ramo do ar-condicionado, tem que saber que um dos componentes mais importantes que você vai estar utilizando, e é por sua conta, é o cabo PP, pessoal. O que é o cabo PP? O cabo PP é o cabo de dupla proteção, ou seja, é esse cabo que o pessoal geralmente utiliza para estar fazendo extensão. Olha só pessoal, é esse cabo aqui, ó. Ele tem a proteção para todos os cabos e a proteção individual, certo? Então isso aqui é um cabo PP. Rodrigo, quando eu utilizo esse cabo PP? Para fazer a comunicação entre o evaporador e o condensador. Olha ele aqui, onde é que ele aparece aqui, pessoal. Então isso aqui é o primordial que você tem que saber para uma correta instalação do aparelho. Depois, não menos importante, mas é que às vezes já está pronto, é a parte da elétrica e o disjuntor correto para ser utilizado. Essa parte você quase não vai estar fazendo essa utilização, porque geralmente, pelo menos na minha região, a elétrica já está pronta. A elétrica da casa já está feita, mas vez ou outra a gente precisa fazer. Então você também tem que saber escolher a bitola correta do fio e o disjuntor correto. E é isso que você vai aprender aqui nesse vídeo agora. Bom pessoal, começando aqui pelo nosso cabo PP, tem duas formas de você fazer o correto dimensionamento desse cabo. A primeira forma, ou você já leva de cabeça a média aí que geralmente você utiliza para todos, ou então você vem aqui na etiqueta de cada fabricante e verifica qual que é o indicado, beleza? Então só para você ter uma noção, cabo PP é o cabo que você vai utilizar aqui, certo? Para fazer a comunicação entre o evaporador e o condensador. Para os aparelhos de 9 e 12 mil BTUs, eu recomendo você utilizar o cabo PP de 1,5, ou seja, nesse caso aqui, ó, um aparelho inverter, a gente precisa de um cabo PP de 4 vias por 1,5, a bitola deles, ou seja, esse cabo PP tem 4 fiozinhos ali, ó, como vocês estão vendo, certo? E cada um deles tem uma grossura de 1,5 milímetros ou 1,5. Então esse é o cabo que eu recomendo para você fazer os de 7 mil, quase não tem mais, né pessoal? 7, 9 e 12 mil BTUs. Partiu ali para o 18, 22, 24 mil até o 30 mil, eu recomendo o cabo PP de 2,5. Aí você vai ficar tranquilo, não vai correr nenhum risco de dar algum problema elétrico. Esses cabos vão resolver o problema 100%. Você nunca vai ter um problema utilizando essas medidas. E você também, pessoal, para ter 100% de certeza, pode sempre estar checando a amperagem aqui na etiqueta, a amperagem da corrente nominal do aparelho, ou seja, você vai ver aqui a amperagem. Aí é só você ir lá no Google, baixar a tabelinha de fio de amperagem para cada bitola, que você vai ver que é correspondente a isso aqui que eu estou te passando. O que é a amperagem? Só dando uma pincelada. Quando você ouve falar assim, derreteu um fio, ou deu um curto, alguma coisa do tipo, é porque a potência do aparelho era maior do que a capacidade de condução elétrica da fiação. A amperagem era muito alta
ele aquece o fio, derrete a capa e aí dá o curto quando encosta um no outro, entendeu? Agora, pessoal, existe também um segundo caso, onde você às vezes vai precisar estar fazendo a ligação da alimentação do aparelho. Às vezes você vai na casa do seu cliente, às vezes é uma casa um pouco mais antiga, enfim, o eletricista não deixou feito, você é quem vai ter que fazer essa parte elétrica. Aí, pessoal, nesse caso, eu recomendo que você utilize a fiação 2,5 para o aparelho de 9 e 12.000 BTUs. Para o aparelho de 18, 24, 30.000 BTUs, eu recomendo 4 milímetros. Sei que às vezes pode ter algum técnico aí, pessoal, ou eletricista que pode estar pensando, Rodrigo, mas não tem necessidade. Poderia ser uma medida abaixo para todos eles. Realmente, pessoal, poderia pela questão da corrente. Só que eu prefiro sempre trabalhar com folgas, porque às vezes a distância é muito longa e também exige um pouco mais do fio. Então eu prefiro sempre fazer uma medida acima. Então eu faço dessa maneira. Para os aparelhos de 7, 9, 12.000 BTUs eu utilizo o fio de 2,5. Isso para fazer a alimentação lá do painel, do quadro de distribuição até a entrada de alimentação do aparelho de ar-condicionado. Para os aparelhos de 18, 22, algumas marcas têm 24, 30.000 BTUs, eu utilizo 4 milímetros. Daí para cima, pessoal, cada marca você deve checar, mas é de 6 milímetros para lá, beleza? Aí, pessoal, entra um carinha também, o nosso disjuntor, certo? O disjuntor tem que ser, né, pessoal, compatível com o fio. O disjuntor não pode ser superior à capacidade do fio, tá? Porque, vamos supor, a gente tem um fio 2,5, se eu não me engano, 2,5 é até 16 amperes. E aí você vai e coloca um disjuntor de 25. Não é recomendado, pessoal, você fazer dessa forma, porque a função do disjuntor é ele desarmar antes que dê algum problema, certo? Então, se você tem um fio onde a capacidade máxima dele é 16 amperes, você deve colocar também um disjuntor onde a capacidade máxima também é 16. Por quê? Quando o fio atingir a capacidade máxima, daí para frente é quando ele vai sair da zona de segurança, ou seja, essa capacidade máxima é uma capacidade que o fabricante estipula que está ali dentro da zona de conforto, dentro da zona de segurança. Passou disso daí, vai ter o risco iminente de dar algum problema. E é aí que entra esse carinha. Se ele for igual, antes que dê algum tipo de problema, ele vai desarmar e aí o técnico vai ter que ir lá solucionar o defeito, certo? Se você faz ao contrário, coloca um disjuntor muito potente, às vezes eu chego na casa, o quadro de distribuição já está montado, o disjuntor está lá de 50 amperes para o ar-condicionado que puxa 4,5. Então não tem cabimento. Por quê? Vai dar um curto, vai pegar fogo, enfim. O disjuntor vai desarmar muito tarde. Então você precisa sim estar sempre atento nessas informações. Rodrigo, onde eu encontro essas informações? Pessoal, você vai encontrar na etiqueta do fabricante, vai estar ali indicado. Eu vou mostrar para vocês a etiqueta desse daqui bem de pertinho, bem detalhadinho, para que vocês tenham a oportunidade de conhecer melhor como que é. Mas eu tenho certeza que se você utilizar dessa forma que eu passei, 7, 9, 12.000 BTUs, o fio 2,5 e o ar-condicionado 18, 24, 30.000, o 4 milímetros, você não vai ter nenhum tipo de problema, beleza? Existe ainda, pessoal, alguns fabricantes que ele especifica exatamente o disjuntor que você deve estar utilizando. Um exemplo aí, a marca Eugene, nas etiquetas sempre tem aí a potência, né, a capacidade do disjuntor que você deve estar utilizando, certo? O disjuntor é esse carinha aqui, ó. Eu tenho aqui na mão um disjuntor de uma via. Algumas pessoas falam monofásico, outros quando é duplo é bifásico. Eu sou mais simprão de tudo, eu gosto de falar um disjuntor simples de uma via, ou quando é dois, é um disjuntor duplo, né? Ou de duas vias. Vou ficar dificultando a vida do pessoal que está entrando aí no ramo para quê, né, pessoal? Então a gente vai na forma mais simples, no dia a dia a pessoa vai se adaptando aí com a nomenclatura das coisas. Mas minha preocupação é fazer com que você entenda da melhor maneira possível.
Então, quando se aplica o disjuntor simples de uma via só ou monofásico? Pessoal, quando o aparelho for 127 volts, você pode estar utilizando apenas um, porque daí você vai fazer a conexão na fase. Quando for 220, que é a maioria esmagadora, você vai ter que utilizar necessariamente dois carinhas desse em paralelo, ou então um disjuntor duplo, que tem as duas vias, e aí vai ter que fazer a conexão nas duas fases. Então agora, pessoal, a gente vai vir aqui para a nossa etiqueta para mim mostrar para vocês exatamente onde ficam todas essas informações que eu acabei de te passar. Lembrando que pode ter alguma variação de acordo com o fabricante e a potência e também o modelo, né, a versão do aparelho, beleza? Bom, pessoal, então aqui a gente tem a nossa etiqueta, certo? Geralmente vai ter uma colada aqui e vai ter outra colada aqui, ó, certo? Na lateral aí do evaporador. Aqui, pessoal, vou aproximar para vocês verem melhor. Ó, aqui a gente tem o fabricante, TCL, condicionador de ar split, o modelo do que se trata e o modelo do evaporador e da condensadora, certo? Mais para baixo a gente tem aqui, ó, no caso desse aqui é um ar condicionado quente e frio, a gente tem então capacidade de refrigeração em BTU e aquecimento também é a mesma coisa. Aqui, pessoal, ó, corrente nominal, a gente tem a amperagem que ele puxa. Então a amperagem máxima que ele puxa é 7,2 ampere. Se você colocar um disjuntor de 50, vai queimar o aparelho, vai queimar tudo e não vai desarmar, porque a amperagem máxima dele é 7,2. Então você precisa, nesse caso, utilizar um disjuntor de 10 ou 16 ampere. 16 ampere geralmente aí é o mais comunzão que o pessoal usa. Aqui a gente tem a tensão nominal, 220 volts, em algumas regiões chega até 254, frequência 60 Hz, o refrigerante é R410, a massa do refrigerante, a quantidade, né, em peso, 680 gramas, pressão de descarga, pressão de sucção. E aqui, produzido em polo industrial de Manaus, indústria, e isso aí, pessoal. Então, pessoal, como vocês puderam observar, as informações são bem claras, é bem simples de você fazer o dimensionamento de cada componente desse que você vai precisar, beleza? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, quer mais conteúdo iguais a esse, comenta aqui para baixo o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. E se você quiser aprender a profissão a fundo mesmo, desce aqui para baixo, o link está aí para baixo na descrição. Seja muito bem-vindo para a nossa família aí, pessoal. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado de alguma forma. Se gostaram, eu te peço que deixe aquele joinha, se inscreva no nosso canal, comenta, curte, compartilha, dê aquela força para a gente. E também acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. O link está aqui para baixo na descrição. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, comenta aqui para baixo. A sua dúvida pode sim se tornar um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.